Olá, nono ano, sejam todos bem-vindos a essa nossa plataforma de ensino. Hoje a gente vai para a nossa aula número 1, que é uma aula revisional. Então a gente vai revisar sobre os tipos de predicado. Então nas nossas aulas a gente tinha estudado sobre o sujeito, sobre o predicado, e agora a gente vai revisar. Então os tipos de predicado, eles são divididos em 3, verbal, nominal e verbo nominal. Lembrando que o verbo no predicado ele aparece de duas formas, ou ele é um verbo significativo, que é um verbo de ação, ou ele é um verbo de ligação. E assim a gente consegue identificar qual é o tipo de predicado que tem nessa oração. Então aqui, o predicado verbal é aquele predicado que ele vai precisar de um verbo de ação. Eu chamo de verbo de ação ou verbo transitivo ou verbo intransitivo, que a gente vai estudar mais para frente, só que vocês já têm uma noção lá do 8º ano, que é aquele verbo que precisa de complemento, que é o objeto, ou aquele verbo que não precisa de complemento nenhum. Então aqui na oração, minha mãe dormiu cedo, minha mãe é o sujeito dessa oração, mãe é o núcleo desse sujeito, que é um sujeito simples, e aqui a gente tem dormiu cedo. O verbo dormir, quando eu falo dormir, ele precisa de algum complemento? Não, porque quem dorme, dorme. Então esse verbo aqui, quando eu tenho a palavra cedo, ele não interfere na interpretação que eu tenho desse verbo, porque ele é um verbo significativo, ele é um verbo intransitivo e ele não precisa de complemento. Mesmo que aqui eu tivesse um verbo que necessitasse de complemento e não tivesse nada mais do que o complemento do verbo, o predicado continuaria sendo um predicado verbal. Então aqui, minha mãe dormiu cedo, esse verbo dormiu, ele é um verbo de ação, e aqui não complementa o verbo, então não tem nada além do que o verbo aqui, né, para complementá-lo. Aqui tem só uma ideia que está indicando o tempo, né, que essa mãe acordou. Então eu tenho um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal. O predicado nominal, que é o que diz aqui, a palavra principal desse verbo não pode ser um verbo de ação, tem que ser um nome. Quando que isso acontece? Quando eu tenho um verbo de ligação, que a gente chama de VL, e eu tenho um PS, que é um predicativo do sujeito, que daqui a pouquinho a gente vai revisar o que é predicativo do sujeito e o que é predicativo do objeto. Então eu tenho aqui, a menina é inteligente. A menina é o sujeito dessa oração, e é inteligente é o predicado. Aí eu pergunto para vocês, qual a palavra mais importante do predicado? É o verbo é ou é a palavra inteligente? O que tem aqui nesse predicado que é mais significativo? A palavra inteligente. Então, inteligente, ela não é verbo, ela é um nome. Então, eu tenho um predicado nominal. Então, todas as vezes que dentro do predicado aparecer um verbo de ligação, ele é um predicado nominal. Além desse verbo de ligação, ele tem um predicativo do sujeito, ou seja, essa palavra do predicado, ele diz algo sobre o sujeito. Quem é inteligente? Quem é inteligente é a menina, e a menina é o sujeito, então eu tenho um predicativo do sujeito, beleza? Predicativo verbo nominal. Eu tenho a junção do predicado verbal com o predicado nominal. Então eu preciso de um verbo, que tem que ser um verbo de ação, e eu tenho que ter um predicativo do sujeito, que é o PS, ou um predicativo do objeto. O juiz julgou o réu inocente. Nessa oração aqui, onde está o sujeito? O juiz. Então, o juiz é o sujeito dessa oração, julgou o réu inocente é o predicado. Então, dentro desse predicado aqui, eu tenho várias palavras. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que identificar no predicado é o verbo. Qual é o verbo? Julgou. Pensem aí, o verbo julgar, ele tem sentido completo?
Se eu falo eu julguei, julgou o quê? Então, quem julga, julga algo. O que que ele julgou? O réu. Então, esse o réu aqui, ele complementa esse verbo, que é o verbo julgar. Então, eu já sei que dentro desse predicado eu tenho um verbo de ação, que seria julgou. Eu tenho o réu, que é o complemento desse verbo, só que sobrou uma palavrinha aqui, que é a palavra inocente. Quem que é inocente? O juiz ou o réu? O réu. O réu é inocente. Então, eu tenho dentro dessa oração duas palavras muito importantes aqui dentro desse predicado, que é o julgou, só que eu tenho uma outra palavra que é inocente, que também é muito importante aqui dentro. Então, eu tenho um verbo e eu tenho um nome. Esse nome inocente, ele se refere ao réu. Então, eu chamo essa palavra inocente de predicativo do objeto. Então, eu vou colocar aqui outras frases, outras orações, para a gente relembrar o que é o predicativo do sujeito e o que é o predicativo do objeto. Então, só voltando, predicado verbal, verbo de ação dentro do predicado. Predicado nominal, verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal, um verbo significativo, que é um verbo de ação, e um nome. Esse nome, ele pode ser tanto uma palavra que se refere ao sujeito, quanto uma palavra que se refere ao complemento do verbo, beleza? Então, a gente vai começar a analisar essas 4 orações. Então, a mulher é alta. Quem que é alta? A mulher. Então, a mulher, que dentro da oração é o sujeito, e é alta é o predicado, concordam? O é um verbo de ligação, ele não é um verbo de ação, ele não traz sentido dentro da oração. E eu tenho a palavra alta. Quem é que está alta? Quem está alta é a mulher. Essa mulher é o sujeito, então eu tenho um predicativo do sujeito, beleza? Então vamos lá, na segunda oração, o aluno está animado. O sujeito dessa oração é o aluno. Está animado é o predicado dessa oração. Mais uma vez, eu tenho está, que é um verbo de ligação, e eu tenho a palavra animado, que vem logo depois aqui. Aí eu pergunto para vocês, quem está animado? É o verbo está ou é o aluno? O aluno. Então, o aluno está animado. O aluno é o sujeito dessa oração. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, lembrando que todas as vezes que eu falar em predicativo do sujeito, o verbo, ele precisa ser um VL, vou colocar bem grandão aqui, ele precisa ser um verbo de ligação, beleza? Predicativo do objeto. O juiz julgou o réu inocente. Essa aqui é a mesma oração que estava lá no exercício anterior. O juiz é o sujeito, julgou o réu inocente é o predicado. Dentro desse predicado, eu tenho o verbo julgar, né? Quem julga, julga algo. O que ele julgou? O réu. Quando eu pergunto para vocês, quem julga, julga algo. Esse verbo julgar aqui, ele precisa de complemento. Então, depois a gente vai aprender a classificar esse verbo. Se ele precisa de complemento, onde está o complemento desse verbo? Está aqui. Ele julgou o réu. Só que depois do complemento do verbo, que é o objeto, eu tenho a palavra inocente. Aí eu pergunto para vocês, quem é inocente? É o juiz que é inocente ou é o réu que é inocente? Então, pelo contexto da oração, o juiz julgou o réu inocente, inocente nesse caso seria o réu. E o réu é o objeto, porque o réu é o complemento desse verbo aqui. Então, eu tenho nessa oração um PO, que é um predicativo do objeto. Inocente é a palavra que se refere a réu, que é objeto. Belezinha? A moça ganhou flores perfumadas. Sujeito é a moça. Ganhou flores perfumadas é o predicado.
Aí eu falo aqui com vocês e pergunto, o verbo é ganhar. Ganhar é verbo de ligação? Não, é um verbo significativo, é um verbo de ação. Só que se eu chego aqui e falo, a moça ganhou, precisa de complemento esse verbo? Sim, porque quem ganha, ganha algo. O que ela ganhou? Ela ganhou flores. Então, flores é o objeto, é o complemento do verbo ganhar. Só que depois de flores eu tenho a palavra perfumadas. Perfumadas se refere a quais nomes aqui? Quem é que estava perfumada? Era a moça ou eram as flores? Ah, quem estava perfumada aqui eram as flores. Flores é objeto, então eu tenho um predicativo do objeto. Para ser predicativo do sujeito, o predicativo tem que se referir ao sujeito. Para ser predicativo do objeto, o predicativo precisa se referir ao objeto. Belezinha? Espero que tenham relembrado que a gente estava estudando, então a atividade de hoje está aqui na plataforma Uno. Qualquer dúvida, mandem pelo fórum ou por mensagens, tá bom? Beijo no coração de vocês, saudades!